Pode ir, Mariana. Vai tempo já. Então, ele sabia que o seu Senhor era um Senhor severo. E ele temeu. E Jesus disse para ele, sabendo que ele é um Senhor severo e duro, ele disse, amarrai-vos de pés e mãos e lançai-vos daqui. E tirou-se. Porque o Senhor é severo mesmo. E ele havia confiado um trabalho. E assim também. Ele conhecia. Eis que eu conheço as tuas obras, os teus trabalhos. Como diz a palavra de Deus aqui. Conheço as tuas obras e o teu labor, ou teu trabalho. E a tua paciência. Que não pode sofrer os maus. E puseste às provas os que dizem ser apóstolos e não são. Isso também é importante. Você vê em João, capítulo 1 João, capítulo de número 4, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, na sua carta, 1 de João, ele escreve assim, amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então ele sabia. E por isso que ele descreve. E puseste as provas que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos. Você vê isso do mesmo zelo da verdade também hoje. O mundo religioso está cheio de pessoas que se dizem ser profetas e não são, que se alegam trazer novas revelações e são mentirosos, como diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, 1 Coríntios 13, 8 e Judas 3, versículo 3. Os apóstolos eram testemunhas oculares de Jesus ressuscitado. Aquele que se chama apóstolo hoje em dia são falsos mestres, não devemos suportá-los. Porque a primeira coisa de um apóstolo, ele tinha que estar com Jesus. Por isso que Paulo foi chamado, datado também como apóstolo, porque ele viu o Senhor. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque só poderia ser chamado apóstolo alguém que tinha andado com Jesus. Alguém que tinha dons espirituais, dons de maravilha, dons de curas. Poderia ser chamado e datado apóstolo meio daqueles que havia chamado como apóstolo João. Então não era qualquer um, era alguém que Deus o havia chamado e o escolhido para o episcopado e para a grande obra que ele havia de revelar. Então Paulo viu e foi também, ele diz, olha, eu não era nem considerado, ou eu não merecia ser chamado apóstolo, mas ele me chamou, ele me escolheu, e chamado o apóstolo Paulo. Aprendemos o apóstolo no Novo Testamento, o maior implantadores de igrejas, apóstolo Paulo. Alguém que Jesus se apareceu, se manifestou no caminho de Damasco. Ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ele viu o Senhor e foi chamado apóstolo e noteado também no meio dos 12. Que Jesus o havia escolhido, a qual um o traiu. Então, ele sabia, além de ele puseste, ele colocava, a igreja de Éfeso colocava a prova os que dizia ser apóstolos. Por isso que João diz, provai os espíritos se são de Deus. Porque muitos falsos apóstolos se têm levantado no mundo, como diz a palavra de Deus em João, 1 de João, capítulo 4, verso 1. Sofrestes, versículo 3. Vamos dar sequência sobre versículos. E sofreste e tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Na igreja, tenho contra ti, versículo 4, porém, que deixaste o teu primeiro amor. Aqui está o tema da nossa mensagem, o tema também desse vídeo para nossos corações, até chegar aqui, o preâmbulo que a gente fizemos aqui para chegar no versículo 4, ele diz, ele tem uma vírgula, porém, contra ti,
que deixaste a tua primeira caridade. O problema de Éfeso não foi uma questão de doutrina correta, mas de amor. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Paulo diz que nós, como servos e servas do Senhor, temos o amor. E é como um fogo, que ele arde continuamente. É isso que devemos demonstrar um para com o outro. Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. Então, esse era o mandamento que Jesus havia dado. Assim como eu amei uns aos outros, também ele havia nos ensinado a amar. A respeito do amor, a respeito dessa grande caridade, alguém tão amoroso, alguém tão bom, alguém tão majestoso, como nosso Senhor nos ensinou a respeito do amor. E ele dizia, tenho, porém, contra ti uma advertência. Jesus também tem, porém, contra ti, cristão, que deixaste a tua primeira caridade. Voltaste, esqueceste dessa caridade, deste amor que nos constrange, como diz a palavra de Deus. Esqueceram, abandonaram o seu primeiro amor. Esqueceram dos grandes mandamentos que formam uma base para todos os ensinamentos de Deus. Mateus capítulo 22, 37 ao 40, versículo. Paulo instruiu aos Efésios sobre a importância do amor como alicerce da vida do cristão. Efésios capítulo 3, verso 17. Leia, Mariana, fazendo favor. Isso é um grande ensinamento a respeito do amor. Efésios capítulo 3, verso 17. Então, a grande advertência que Jesus o advertiu à igreja de Éfeso. E era muito perigosa. Sem o amor, sem a caridade, de nada adiantaria. Não tem valor nenhum. Não tem valor. Se tu fizeres e não tiver o amor de Deus no seu coração, não tem nenhum valor. Não vale. Não adianta. É por isso que muitos correm e correm em vão. Efésios 3, 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Isso, arraigados, quer não desprender. E arraigados e fundados em amor. É um amor profundo. Um amor fundado, que tem fundamento, alicerce. Por isso, arraigados, que não se solta. E fundados no amor. Porque ele enfatizou tanto do amor à igreja de Éfeso. E foi a igreja que esqueceu o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Mas ele advertiu ela tanto, ensinando a amar. Ensinando a ser arraigados no amor, a ser fundamentados no amor, independente do vento da luta, independente da prova que você está passando. Jesus vos deu um mandamento, ele diz assim, como eu vos amei, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então é um novo mandamento vos dou, foi ele mesmo quem disse. Então temos que amar, temos que amar. A Bíblia diz que amai os vossos amigos, é fácil demais. João, Mateus capítulo 6. Amai é aquele que faz que te trata, que conhece a você, que não pisa no seu pé. Muito fácil. Jesus amou quem o maltratou. Jesus amou eu e você, que éramos pecadores, que éramos agredores daquilo que se chamava a santidade de Deus, que éramos contra a sua vontade. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. Então nos ensina a amar. Por isso que nós temos que pedir, Senhor, nos ensina a amar uns aos outros. Porque é isto que vai levar um crente para o céu. É o amor.
conjunto, o amor agregado, o amor na congregação, o amor com os de fora, com os de dentro, o amor que foi derramado pelo Espírito de Deus em nossos corações. Por isso que Paulo nunca o perdeu. Paulo nunca, ele diz, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, encerrei e guardei a minha fé. Agora está minha espera a coroa da justiça, não só para mim, mas todos aqueles que também amam a sua vinda. Então, alguém que ama, ele diz, vou preparar-vos lugar, mas virei outra vez, né? João 14, e vos levarei para mim mesmo, assim onde eu estiver, ou seja, estejais vós também. Ele nos ama tanto, que ele deixou o seu Espírito Santo para conosco ficar, nos levar e nos direcionar. Não devemos distorcer o amor. Está para criar um conflito entre a verdade, defender a verdade, como Efésios fizeram, e ao mesmo tempo podemos praticar o amor. Foi exatamente isso que Paulo pediu aos Efésios, mas seguindo a verdade, crescemos em tudo aquilo que é a cabeça, Cristo, aquele que amou, aquele que ensinou. Assim ele diz, né, que o marido ama a sua mulher, ele faz uma analogia de como era o seu amor. O amor dele foi tanto que ele deu a sua vida por mim e por você. Ele diz também, maridos, dai as vossas vidas pelas vossas mulheres. Símbolo do amor, símbolo de alguém que ama. Não sei, mas só dar vida por alguém a respeito de que o ama. Jesus deu a vida por bons, por maus, por todos aqueles que crê, que aceita Jesus como Senhor e Salvador, recebe também esse amor. Então é isso que o amor faz. O amor nos constrange. Que ele também está convidando ela, a nossa irmã Mariana, para ler também 1 Coríntios capítulo 13, para ser participativa também. Nós estamos encerrando já. Que você vai ver algo tão bonito do apóstolo Paulo. 1 Coríntios quê? 13. Pode ir lendo. Tudo? Isso, vai lendo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como mental que coa ou como o sino que time. É assim mesmo, né? Uhum. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. De nada seria. Continua. E ainda que destruísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Nada disso. Nada disso. Não adianta. Se não tem o primeiro amor, vai fazer o quê? Quer insultar Deus? Não, Deus não se barganha. Ele não é barganhador. Se tu não ama, se tu não é frutífero de amor, de produtivo de amor, pra quê? Pra que barganhar? Pra que se enganar? Pra que dizer aquilo que não é? Ame primeiro. Ame a Deus. Por isso que a Bíblia de João também adverte. Como disse, como poderei amar o vosso irmão, se não ama a Deus, que não vê. E o vosso irmão, você diz que não ama. E como você ama a Deus que você não vê? Não tem como. Então, temos que amar a Deus. Em primeiro lugar, esse é o mandamento. Amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então é um mandamento também. Amar a Deus em primeiro lugar, meu irmão. Para que esse amor nunca se acabe e nunca se esvai de você. Para nenhum lugar. Nunca perca o amor que foi implantado, arraigado, fundado pelo Espírito de Deus no seu coração. Perca tudo,
como diz o hino. Se você perdeu tudo aqui, perdeu tudo. Se você perdeu tudo nessa vida, menos o amor, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo nessa vida, mas não perdeste a primeira caridade, pula, salta de felicidade, porque maior é aquilo que está implantado dentro do teu coração. Mais vale um dia nos teus átrios, Senhor, do que 1000 anos em outro lugar. Mais vale o amor que nos dói. O amor é sofredor. Ela vai ler aqui para nós acompanhar. Continue. 13? Isso. O amor é sofredor. O amor é sofredor. João sofreu e ele ensinou a amar. Continue. É benigno. Benigno. O amor não é invejoso. Não é invejoso, meus irmãos. O amor não trata com leviandade. Não trata. Não se ensoberbece. Pode continuar. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suporta o mal. Não suspeita o mal. Não suspeita o mal. Não folga com a injustiça. O amor não. Mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. Amém. Olha o amor. Olha as qualidades de uma pessoa que ama. Hoje a pessoa diz, não, eu não gosto daquela pessoa. Mas você não foi chamado para ser igreja do Senhor? Tenho, porém, contra ti. Ele tem uma advertência contra a tua vida para te dizer. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Era o quê? Pois, lembra-te, né? Vamos ler aqui. Jesus pede 3 respostas da igreja de Éfeso. Pois, de modo onde lembraste, não foram os aforrobados dos porcos que levavam o filho do pródigo ao porcos. Foi a lembrança da casa do Pai. Para Efésios também terão a comunhão com Deus que para o traz. Para permanecer fiel à presença de Deus, precisa ser a coisa mais preciosa na nossa vida. Uma vez, a presença de Deus é a coisa mais preciosa na tua vida, viu? Uma vez que caímos, é necessário desenvolver novamente o amor para com Ele. Não foi, olha, bem claro aqui. Alfarrobas dos porcos, ou as bolotas dos porcos que levaram o filho do pródigo aos porcos. Foi a lembrança. Ele disse, lembrou-se da casa do pai dele, que lá tinha morto. Aí Jesus adverte, lembra-te, pois, onde caíste, onde tu erraste, onde tu falhaste, aonde começou o erro, aonde começou a se esvair ou se ir este primeiro amor, por onde ele se foi, por qual buraco ele se passou, e daqui ele se foi e foi se perdido. Eu não tenho mais, como diz muitas pessoas, como se eu voltasse como era antes. Nunca diz que os dias anteriores, como diz a palavra, não pare. Lembra-te. E a única coisa, volta à casa do Pai. Foi assim que aquele filho pródigo fez. Ele diz, eu vou voltar para a casa do meu Pai. Alguém que nos ama. Lá tem amor. Lá o Pai me ama. Assim também aprendemos que quando ele chegou lá, todo sujinho, todo sem uma estrutura, tinha gastado tudo, tinha perdido tudo, ele voltou desfigurado. Aí quando o pai vê, e a primeira coisa ele diz, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai o abraçou. Então, volta para a casa do pai. Volta, lembra-te de onde caíste e arrependa-te.
para que o primeiro amor, como você diz que perdeu, ainda tem jeito para a tua vida. Ainda tem uma esperança para você. Jesus, a igreja de Jesus ainda está na terra. Ele diz, todos que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Errou-se, falhou-se, ele conheceu, mas volta-te a ele, como fez aquele filho pródigo, como fez aquele homem. Ele lembrou da casa do pai dele, que tinha um amparo. Quero dizer para você que Deus tem um amparo certo para a tua vida. Tu não é desamparado nele, não. Por isso nunca vi um justo mendigar o pão, nunca vi nem a sua descendência. Então ele nunca viu um justo, porque o justo tem um amparo de Deus para a sua vida. E o amor, ele não folga com leviandade, não trata injustamente, ele age com justiça e verdade. E essa foi a primeira imaginação daquele filho quando ele voltou. O respeito é uma mudança de atitude. Ele diz, lembra-te de onde caíste e arrependa-te, que o levaram, que ao deixar de discutir o pecado e fazer a vontade de Deus, nós nos arrependemos. O arrependimento é uma atitude, uma mudança de atitude. Precisa mudar a tua atitude. O pecado precisa se arrepender. O pecador precisa se arrepender antes de ser batizado para o perdão dos pecados. Os cristãos que tropeçam precisam se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados. Atos 22. Aqui, uma igreja cujo amor esfriou-se e precisava se arrepender. Então, precisa. A chance da atitude produzida frutos, diz a Bíblia, Mateus, capítulo número 3, produzir, pois, frutos dignos de arrependimentos. Pelas obras, as pessoas arrependidas mostram a sinceridade e a sua decisão. A igreja em Éfeso voltou à prática do amor. Então, assim devemos também. Se a igreja não se arrepender, Jesus removeria o seu castiçal. Eles não permaneceriam na comunhão. Ele odeia as obras do Nicolaitas. Por isso que a maior promessa, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer dali é de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Por isso, você que errou, você que falhou, você que perdeu o primeiro amor, essa é a mensagem de Deus para a tua vida. Vale voltar-se, arrepender, porque no meio ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isso é promessa para a igreja, promessa para a tua vida. Por isso que são 7 igrejas, e ao termo de cada 7, quem tem ouvidos, que ele diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E tem também, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao que vencer, eu também, até o fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro gerar, será quebrada com vasos do olheiro, como também recebi de meu Pai. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Por isso, promessas para vencedores. E ele diz, ao que venceu, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Então, vale você voltar, deixar tudo de novo, lembrar da casa do seu pai. Disse ele, aquele que viaja a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então ainda há jeito para a tua vida, ainda como você voltar ao primeiro amor. E outra coisa, ser melhor do que era antes, fazer melhor do que era antes, correr melhor do que corria antes, ser fiel melhor do que era fiel antes. Por isso
que Deus, os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Então, para que podemos ser melhor ao Senhor, você até agora fez, e você se frustrou-se, mas porque não fez no Senhor. Você fez fora do Senhor. E tudo que é feito com as tuas forças, vai chegar um dia que você não vai aguentar. Mas tudo que é feito no Senhor, além de Ele ser eterno, além de Ele ser uma promessa, e além dele ser o sustentador que está contigo todos os dias até a consumação do século, como diz a palavra de Deus, é alguém que vai te manter firme e de pé para a grande jornada que ainda você tem que continuar, e ainda o que Deus tem para fazer por intermédio da tua vida. Então, é esta mensagem de Deus que eu tenho para a tua vida. Tenho, porém, contra ti, guarda isso no seu coração, que deixaste a tua primeira caridade. Mas uma coisa vale: ainda o Senhor está vivo, ainda a igreja do Senhor está na terra, ainda tem como se arrepender, ainda tem como um cristão orar por você, para você se reconciliar onde você estiver, e aonde pessoas forem alcançadas através desse vídeo, ainda tem jeito para a tua vida. Só não tem jeito se você não voltar, se você não lembrar, aonde você não tem amnésia para esquecer onde tu caíste, aonde você errou, você sabe. E é isso que Deus cobrava da igreja de Éfeso através do apóstolo João. E é isso também que Ele cobrará da tua vida. E por isso que saíste esse primeiro amor do seu coração. Porque tu erraste contra Deus. E Deus, quando nós o erramos contra Ele, precisamos se arrepender. Precisamos reconhecer que Ele é o único santo. Sede santo como o vosso Pai é santo e como o nosso Deus é santo. Ele nos chamou para ser santo. Então, nós o infringimos, nós contra a santidade de Deus. Então, por isso que eu e você teremos que lembrar, teremos que memorizar e dizer: ainda há jeito para minha e para a sua vida. Então, essa é a mensagem de Deus. E aqui eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar dialogando a respeito da palavra de Deus. Como diz a palavra de Deus, quando um se ajuntava, como Paulo diz, a igreja de Coríntios, um juntava com saltério, outros com hino, outros com cânticos e outros também com a palavra de Deus. Então, no meio do Senhor, onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, a palavra do Senhor nos remete a isso, nos encoraja a isso, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é o Evangelho que é anunciado a toda gente. Então, diz a Bíblia, antes que esse Evangelho seja anunciado a toda gente, então virá o fim. Então, essa é a mensagem de Deus que eu tenho para a tua vida. Lembra-te, é a única coisa, e arrepende-te, e nunca mais esqueça, e para que Ele não te adverte novamente com essa advertência, mas que seja advertências para crescimento na sua vida, não para você ficar se queixando. O que diz a Bíblia: o que queixa-se o homem, queixa-se dos seus próprios pecados. Então para de se queixar, para de ser um queixão, arrepende-te, volta-se ao primeiro amor, volta àquilo que Deus, pergunta para Deus: Deus, eu quero novamente, eu quero ser usado nas tuas mãos, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu quero ser o teu servo, eu quero, Senhor, assim como o Senhor me chamou, eu também, Senhor, quero fazer a tua obra, não somente ter a obra, porque a obra sem fé é morta, como diz a Bíblia através de Tiago. Então temos que ter os dois, temos que ter as duas ferramentas, e a principal dela, como lemos a Bíblia, se eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos e não tivesse o amor, de nada adiantaria. E isso, você precisa disso. Lê depois meditação 1 Coríntios 13 e aprende o que é amor. Lê Efésios, lê a respeito do amor de Cristo. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu quero agradecer, tá, André, pelo você ter aceitado o convite de estar aqui. Eu espero que a palavra tenha falado com vocês, tá bom? E eu só tenho que agradecer por isso, tá aqui. Como eu falei no começo do vídeo, demorou pra ele aceitar, mas tudo bem. Tá bom, gente? É isso e é isso.
isso. Sigam ele, tá bom? Eu vou colocar o link do canal dele aqui. E é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!